Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Vinícius e hoje vamos para o primeiro estudo bíblico da série Jesus, Restaurador da Vida. O tema de hoje é Jesus e as Escrituras Sagradas. E antes de estudarmos a palavra de Deus, vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigado porque estamos aqui para estudar a Tua palavra. Abre o nosso entendimento e que em cada versículo, em cada texto que vai ser estudado neste momento, que o Senhor venha nos falar poderosamente, nos transformando, nos habilitando para habitar no reino dos céus. Permita-nos conhecer a Tua vontade, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema de hoje, como eu já disse, é Jesus e as Escrituras Sagradas. A primeira pergunta diz: qual era a fonte de inspiração dos profetas bíblicos? A resposta se encontra na referência que está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21, que diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por particular elucidação humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, nem filosofia nem ideias pessoais, mas o próprio Espírito Santo, essa pessoa da divindade, falou através de sonhos ou visões aos seus servos, os profetas, para transmitir uma mensagem para o seu povo. Onde então se origina a mensagem dos profetas? A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, nos traz a resposta e nos diz: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como na verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Então nós percebemos que de fato não é uma palavra humana, embora tenha sido escrita por homens separados por Deus para esse propósito exclusivo, mas a fonte dela é divina e, portanto, a fonte da mensagem é Deus. Terceira pergunta: toda a Bíblia é inspirada? A Bíblia também nos responde na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça. Então, tanto o Antigo como o Novo Testamento são divinamente inspirados por Deus. A questão 4 também nos pergunta o seguinte: o que devemos buscar nas Escrituras? O Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, nos diz: examinai as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Essa frase foi do nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo. Então, através das Escrituras, nós podemos obter a vida eterna. E a questão 5: quem é o verbo ou a palavra descrito no Evangelho de João? A resposta está também no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao 3 e o verso 14, que diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E o verso 14 nos diz mais: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, quem nasceu de uma virgem chamada Maria, quem foi o unigênito do Pai, o Criador de todas as coisas, lá na semana da criação, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, que se movia sobre a face das águas, de acordo com Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o Verbo ou a Palavra. A questão 6 nos pergunta o seguinte: que método Deus usou para criar todas as coisas? E a resposta está em Salmos, capítulo 33, verso 9, que diz: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Então, pela palavra de Deus, todas as coisas viram à existência, chegaram a existir. A questão 7 diz: por que Jesus se admirou com a resposta do centurião? Vamos em Mateus, capítulo 8, do verso 8 a 10 para conferir a resposta, que nos diz assim: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade, eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei tal fé como esta. Então Jesus ficou admirado porque aquele homem cria na palavra de Cristo, cria na palavra de Deus. Então Jesus ele se admirou ao o centurião expressar tamanha fé e confiança em sua palavra. E a última pergunta, a questão 8 diz: como Jesus interpretava as Escrituras? A resposta está em Lucas, capítulo 24, versículo 20, que diz assim para nós:
E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele mesmo em todas as Escrituras. Então Jesus, ele usava o método do estudo da Palavra de Deus, um versículo aqui, um versículo ali, sobre o mesmo assunto, para então chegarmos ao pleno conhecimento daquilo que é importante para a nossa salvação dentro daquele assunto. Então, esse é o desejo de conhecer mais a Bíblia, a fim de colocá-la em prática e ser restaurado por Jesus todos os dias? Que assim seja e que possamos em breve fazer mais um estudo a fim de conhecermos mais sobre o plano de Deus em nossas vidas. Que Deus te abençoe.